Boa noite, hoje quarta-feira, dia 1º de abril, agora são 18 horas e 30 minutos. Nós estamos aqui no gabinete do prefeito Evandro Zibete. No vídeo de hoje do município contamos com a participação especial da Kátia Argenta, coordenadora administrativa do Hospital São Roque. Vamos atualizar um pouquinho como é que foi o nosso dia de hoje para toda a comunidade barbosense. No Centro Municipal de Saúde, os fluxos transcorreram sem alterações, atendimentos normalizados. Em princípio, não houveram casos suspeitos que passaram por atendimentos. Continuamos ainda com 4 testes aguardando o resultado. Lembrando que esses testes, eles não são disponibilizados de um dia para o outro. Esses testes têm demorado em torno de uma semana. Então, nós ainda temos 4 pacientes aguardando os resultados. Agora a Kátia vai trazer um pouquinho de informações sobre o nosso Hospital São Roque e o estado de alguns pacientes que foram atendidos ou que precisaram de transferências. Então, destes 4 atendimentos, desses 4 pacientes que aguardam ainda o resultado de exames, foi um paciente nosso de Carlos Barbosa, que por ter uma condição mais agravada foi transferido para a UTI de Bento Gonçalves do Hospital Taquini, que é a retaguarda do Hospital São Roque para os casos graves. E a outra paciente encontra-se bem, está internada no Hospital São Roque e aguarda também o resultado do seu exame. Mas falando um pouco da nossa estrutura e de alguns questionamentos que têm surgido diariamente sobre a quantidade de leitos, de equipamentos que o hospital tem. Então, as nossas medidas iniciais se basearam em separar o atendimento de modo que nós conseguíssemos ainda assegurar os atendimentos de urgência que continuam acontecendo, o AVC, o trauma, o infarto, e esses pacientes precisam ser atendidos como sempre foram no hospital, separando estes atendimentos dos demais pacientes que têm um sintoma respiratório e logo podem ser casos suspeitos de coronavírus, visto que não temos testes para identificar naquele ato, não existe essa possibilidade, então nós precisamos separar o atendimento. Separadas essas duas estruturas, então nós temos uma ala, na qual nós chamamos de ala Covid, secretária Letícia, onde é feito um atendimento inicial e há uma definição médica, então se esse paciente ele pode retornar com orientações a seu domicílio ou se ele precisa ficar em cuidados hospitalares ou ainda fazer exames. E para isso a gente criou toda aquela estrutura de todos, que é bem ampla, a gente pode ver com bastante facilidade, né? Onde o paciente, se precisar fazer uma tomografia ou se ele precisar internar na ala que está destinada aos pacientes com sintomas respiratórios, faz todo o fluxo externo, sem expor os pacientes que estão ou que venham a estar em atendimento por outras situações que já são de rotina. Além disso, então, se o paciente precisar internar e ele tiver uma complexidade que ele pode internar no Hospital São Roque, nós já temos 13 leitos destinados para esse fim e estamos nos próximos dias entregando mais 8 leitos, que ficam todos na mesma unidade. Nós temos como retaguarda o Hospital Taquini, então o paciente mais grave é exemplo desse paciente aqui de Carlos Barbosa, que foi ontem transferido para Bento Gonçalves. Numa situação de uma gravidade maior, a primeira escolha é que ele vá para a UTI. Então, se ele for um usuário do SUS, ele vai ser inscrito em central de leitos, mas nós temos essa retaguarda do Hospital Taquini. Se ele tiver convênio, vai seguir o fluxo dos convênios, Unimed, a referência é Caxias, Taquimed é Bento e assim por diante, tá? Então, o que acontece? As pessoas nos perguntam muito sobre a estrutura do hospital, a quantidade de leitos. Nós temos esses 13, nós temos mais os 8. Nós preparamos e deixamos uma ala que tem a possibilidade de ampliarmos de uma forma bastante rápida, pelo menos mais 20 leitos. Mas de momento a gente acredita que se a população se conscientizar, tiver todas as medidas e evitar que a gente tenha muitos casos de uma forma mais súbita, nós conseguimos atender os que precisam de um aporte intermediário aqui e daqueles que precisarem de uma situação mais intensa, que ele seja transferido para o hospital de referência. Mas existe essa possibilidade de uma forma relativamente rápida de mobilizarmos mais leitos. Contudo, nos preocupa muito a forma de transmissão, porque os nossos profissionais já são enxutos, né, secretária Letícia? E a contaminação de profissionais também é um risco que nós temos. Então, não adianta nós termos leitos, nós temos respiradores, se nós não tivermos as equipes médico-assistencial e também as de retaguarda para nos apoiar e construir esse atendimento, que é feito não só de leitos, mas especialmente de profissionais para o atendimento.
todo esse trabalho que tem sido feito com muita intensidade nesses últimos dias, eles não podem servir de parâmetro para simplesmente amanhã as pessoas irem para a rua. O trabalho existe como um planejamento, mas nós precisamos ainda que as pessoas continuem além do isolamento, preservando higienização frequente das mãos, deixando os ambientes bem arejados. Todas essas medidas simples, elas são muito efetivas para evitar possíveis contaminações. Nós continuamos pedindo para que as pessoas permaneçam e fiquem nas suas casas. Vocês estão nos ajudando muito e o resultado desses dias ele vai refletir nas próximas semanas aqui na nossa cidade, com certeza. Então, a única medida que a gente tem que realmente é eficaz e comprovadamente tem sucesso é o isolamento, são as medidas de higiene e precaução que todos nós devemos ter. Nós não mediremos esforços, né, secretária Letícia, para fazer o melhor dentro das estruturas que temos, mas nós precisamos da ajuda de todos vocês.